Velho, você tem muita dificuldade em seguir uma rotina de estudo, em cumprir suas metas, porque você não gosta de estudar. Essa é a verdade que ninguém fala. Esse monte de coisa que tá surgindo hoje em dia aí, flashcard, mapas mentais, técnica de Feynman, né? Várias técnicas que você pode utilizar para ser mais ativo, para ter estudos mais significativos. Tudo isso é muito importante, muito valioso. Mas cada vez mais eu vejo as pessoas fugindo do foco principal, que é você gostar do que você está fazendo, é você gostar dos estudos. E você não gostar de estudar, você não se engajar com o conteúdo, faz com que você se retenha muito menos. E você tem que se esforçar muito mais para ter o mesmo resultado, para ter resultados bons, melhores até. É isso que eu vejo e esses gurus, esses coaches dos estudos, eles não tratam sobre, né? Como que você se engajar com o conteúdo é muito mais poderoso do que o flashcard, do que aquela questão que você tá morrendo ali para fazer, né? Quando você tá engajado, cara, precisa desse monte de metrificação. Percebe? Você só precisa ficar rastreando, metrificando, indo atrás e não sei o quê. Porque você não gosta de estudar. Isso é verdade. Você não gosta daquilo. Então, eu sou estudante de medicina, né? Faço faculdade de medicina pelo ProUni. E o que eu mais vejo é isso. As pessoas elas não têm prazer naquilo. E por não ter um prazer, não ter um gosto, elas se forçam a seguir umas metas, muitas vezes metas irrealistas, e não tem resultados muito bons, né? Cara, eu vejo o estudo para medicina, para residência médica, entre outras áreas, né? Igual você estudar um idioma. Você não aprende inglês, outro idioma de forma fluente, bacana, indo 2 vezes no cursinho e já era. Você conhece pessoa que fez 5, 8 anos de cursinho. Você vai tentar conversar, o cara não desenrola. Por quê? Ele ficou naquela matériazinha, naquela coisinha, gramática. Aí pega um vocabuláriozinho ali na aula. Aí vai revisar só na outra aula. E é isso, deu. Não vai funcionar. Você sabe que não funciona. Por que não funciona? Porque a gente precisa de exposição, né? A gente precisa gostar do assunto. E para isso a gente precisa gostar do assunto. Você não vai consumir inglês se você não gostar daquilo, né? Então muitas vezes a pessoa, ela quer ter um resultado muito bom, mas ela não quer fazer o que é necessário, que é estudar aqui de forma a ter gosto por isso. Você só vai aprender inglês de fato se você botar inglês na sua vida. E você só vai ficar bom de fato em medicina se você colocar medicina na sua vida. Essa é a minha visão. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Justamente porque na minha visão, a gente está cada vez mais se afastando do hábito de estudar e entrando na meta do estudo. Então é gelinho no copo até derreter, é livrinho bonitinho, resuminho bonitinho lá, planilha gigante no Notion. Então o estudo parece que ficou uma perfumaria tão grande que em vez de estudar, você está passando mais tempo nessa perfumaria, entende? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar se esforçando, estagnado, achando que tá, porra, maravilhoso nos estudos. Por quê? Porque eu tô usando a técnica tal, eu tô fazendo um método tal, tô usando a plataforma tal. Então, se enche de perfumaria, se enche de coisinha que não necessariamente vai te dar o resultado. Então vamos lá, o que dá o resultado então? Né? O que a gente tem de evidência? Vamos partir nessa forma, né? Eu trago 2 livros aqui que eu gosto muito, que falam sobre estudo e traz as maiores evidências atuais que a gente tem, né? São livros, estão em inglês, eu não sei se tem em português. Vocês dão uma procurada aí, vou deixar o título e deixo na descrição também. O primeiro chama Make It Stick e o segundo é Mind for Numbers, mente para números. Os dois são muito bons e vai falar justamente isso. Como que você se engajar com o conteúdo, ele faz com que você aprenda muito mais do que simplesmente ficar repetindo, ficar relendo, ficar fazendo técnicas nada efetivas, porque você não tem uma conexão com aquele assunto. Então, quanto mais conexão você fizer, mais você aprende. Quanto mais conexão você fizer, mais você aprende. Se você não gosta, se você não se engaja, você não vai fazer conexão nenhuma, entende? Então, isso é muito mais importante do que se encher de flashcards, se encher de questão. É isso que eu queria trazer, né? Então, vamos trazer a solução. Vamos lá. A gente precisa desenvolver um sistema, né? Eu gosto daquela analogia, não sei se vocês já ouviram o mito de Ulisses. Ulisses era um marinheiro, né? Grego, que ele precisava atravessar um estreito. E nesse estreito, você tinha sereias. De longe, você já dava para ver os barcos naufragados. As pessoas falavam sobre, né? Como os homens, os marinheiros, eles ficavam encantados pelas sereias e se perdiam nelas, né? Então Ulisses, ele entende que a fraqueza humana dele não vai ser o suficiente. Ele não vai ter força suficiente para resistir às sereias. Então ele se amarra, pede para os seus marinheiros se amarrarem e colocarem sereias nos ouvidos. E ele quer ouvir o canto da sereia, né? Ele quer passar por aquilo. E ao passar por aquilo, ele, obviamente, ele se perde no canto da sereia e quer se libertar, tal, pular.
vai atrás, do lado do barco vai atrás. As cordas e os marinheiros ali impedem ele. Porque o canto da sereia, ele é o que tá na nossa rotina, tá atrapalhando a nossa rotina. Então você muitas vezes não se engaja com o conteúdo, principalmente por tá fissurado nas redes sociais, tá cheio de perfumaria, tá cheio de coisas que vão te distrair, então você tem aquele nojo gigante, você tem um monte de sisteminha, um monte de métodozinho pra tudo, e estudar que é bom, não tá rolando. Gostar do assunto, fazer conexões, integrar isso na sua vida. Então a primeira coisa é se amarrar e se livrar dessas distrações, desses empecilhos, né, dessas perfumarias. Então, tirar essas distrações do seu estudo é o primeiro passo. Depois disso, você tem que se engajar com o conteúdo. Como que a gente faz para se engajar? Nesses dois livros, eles vão trazer a questão do Inquiring Based Learning, que é estudo baseado no questionamento. Fazer questões a partir do que você vai estudar e tentar se fazer conexões e se relembrar antes do estudo. Eles vão chamar de pré-estudo, né? Isso faz com que você se engaje muito com o conteúdo antes dele iniciar. Então, por exemplo, antes de uma aula, você dá uma olhada antes daquilo, entender o que você já sabe disso e como se conecta com outras coisas, criar questões, dúvidas, tudo isso faz com que você se engaje melhor com o conteúdo. Ao estudar o conteúdo, você criar perguntas, criar conexões, tabelas, relações, mapas mentais, explicar aquele conteúdo para outra pessoa, né, que é a técnica de Feynman. Tudo isso faz com que você se engaje mais com o conteúdo. Estudar por vias diferentes, como estudar como, por exemplo, videoaula, apostila, resumo, fazer fluxo, imagens, explicar para alguém. Todos esses múltiplos estímulos fazem com que você se engaje mais e principalmente gerar conexões. Quanto mais conexão você conseguir gerar, quanto mais você se relacionar e trazer isso para o seu dia a dia, mais você tem a vontade e aquela chama de você estar estudando constantemente. Então imagina, você lembra daquela coisa que você tem uma paixão, uma cidade? Você não precisa ficar, como que eu vou estudar X horas de futebol por dia para saber o que o jogador tal foi para tal time, como que ele cobra bem, qual a qualidade dele, etc. Não, você aprende aquilo porque você gosta. Você assiste o jogo porque você gosta. Você vai atrás de saber do jogador porque você gosta. Você consome diariamente porque você gosta. Então gostar é a chave. Você se engajar, tirar o estudo de meta para hábito é a chave do estudo, é a chave de se engajar, de aprender e ter melhores resultados. Bem, acho que é isso que eu queria falar, que eu queria desabafar, né? Como que a gente tem que sair dessa noia de estudar por meta e passar a estudar por hábito, por gosto, né? Gostar das coisas que nós estamos usando. E principalmente medicina, cara. Se você passa em medicina, você estuda medicina, e você gosta daquilo, eu adoro. Você entender o corpo humano, você entender uma doença, entender como você pode ajudar pessoas, se imaginar no lugar daquele paciente, se imaginar ajudando aquele paciente. Tudo isso é gratificante. Então, medicina das ciências, eu acho que é a que mais você sente na prática que está fazendo uma coisa útil, está sendo benéfico para você, para outras pessoas, né? Você sente que você pode ajudar alguém com esse conhecimento. Então, tem tudo para você se engajar, você ter bons resultados. Então, acho que você não tem que ficar noiado com aprovação, noiado com quanto faço disso, daquilo, mas sim aproveitar o processo. E quando você aproveita o processo, você aprende mais, se baseado nisso. Então, acho que é isso, cara. Valeu, se inscreve, deixa o like aí. Tentar trazer mais vídeos agora práticos sobre o que fazer, como fazer, revisões passadas, entre outras coisas, uso de AI nos estudos. Então, é isso aí, fica aí. Valeu, tamo junto.